lá no Evangelho de João, no capítulo 2, versículos 1 a 12. Ele é o começo do ministério de Jesus aqui nessa terra. Depois que Jesus é batizado nas águas por João Batista, depois que ele passa os 40 dias, então Jesus vem e vai operar o seu primeiro milagre. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. João capítulo 2, versículos 1 a 12 diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de águas as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Versículo 12: depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, traga a revelação da tua palavra aos nossos corações. Nós queremos aprender de ti, nós queremos crescer no Senhor, nós queremos receber revelação da tua palavra, nós queremos entender melhor o significado, aquilo que o Senhor está tentando falar conosco nesta noite. Nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos nesta noite, Pai. Que a tua unção esteja neste lugar, fazendo a tua obra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. João, o escritor do Evangelho, ele escolhe alguns milagres, na verdade, para citar em seu livro. E na verdade nós vemos que lá no final do livro de João, no capítulo 21, ele vai falar que, olha o que diz no capítulo 21, versículo 25: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então João, ele escolhe alguns milagres de Jesus, alguns sinais que Jesus operara para colocar aqui no livro. Então nós temos que entender que existe uma importância gigantesca, que Deus está querendo falar conosco através daquilo que Jesus fez. E aqui no Evangelho de João, os milagres são chamados de sinais. Se você ler, você vai reparar que vai falar os sinais de Jesus, porque sinal, na verdade, não é apenas um milagre, não era apenas algo que Jesus fazia, mas o sinal sempre é um milagre que indicava para alguma coisa. Quando Jesus operava um milagre, quando Jesus fazia alguma coisa, na verdade, é isso que nós precisamos olhar e atentarmos na história, porque Jesus, na verdade, ele nunca fazia apenas um milagre, mas através do milagre, ele estava querendo revelar às pessoas quem ele era, o propósito dele aqui nesta terra, o porquê ele estava aqui. Então um sinal sempre vai apontar para Jesus, sempre vai apontar para o propósito de Deus através da vida de Jesus aqui nesta terra. Então por isso é com esse olhar que nós devemos olhar para os milagres, para os sinais que Jesus operava. Não era apenas milagres porque Jesus sentia dó das pessoas. É claro que nós lemos na palavra de Deus e nós vemos que Jesus, ele era movido por compaixão. Sim, ele via as pessoas e ele via a situação difícil que muitas vezes as pessoas estavam vivendo, ele via a necessidade das pessoas e muitas vezes ele operava um milagre, sim, mas sempre através de um milagre ele estava querendo mostrar algo além, ele estava querendo mostrar quem ele era, ele estava querendo mostrar o propósito de Deus
através de Jesus aqui nesta terra, ele estava querendo mostrar um pouquinho do reino de Deus para as pessoas, para que as pessoas conhecessem. Nós temos alguns milagres no Evangelho de João, e eu gostaria com vocês de nós passarmos versículo a versículo, fazermos uma exposição aqui deste texto, para nós tirarmos algumas lições desse pequeno texto que eu li com vocês. Não existe, eu creio que não existe, não é tudo que eu vou falar para vocês, talvez tenham milhares e milhares de mais lições, e eu tenho descoberto isso. A palavra de Deus, ela é tão rica, e eu falo isso com o meu pai. Às vezes eu falo: pai, quanto mais eu leio, parece que menos eu conheço, porque eu começo a descobrir coisas que eu nunca tinha visto antes, e eu penso, eu achava que eu conhecia, mas na verdade eu não conhecia. Olha só o que isso está querendo dizer. A palavra de Deus é muito rica. Então eu gostaria de ler passar versículo por versículo com vocês, para a gente tirar algumas lições. No primeiro e no segundo versículo diz o seguinte: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E me chama a atenção aqui essa primeira coisa que diz, porque se diz os dias é porque tem alguma importância. 3 dias depois, começa dizendo 3 dias depois, e aí você vai ler um capítulo antes disso e vai ver 3 dias depois do quê? Capítulo 1 do Evangelho de João começa falando sobre João Batista, começa falando do ministério de João Batista, João começa a relatar, falar de como ele viu Jesus, de como Jesus foi batizado e de como Jesus inicia o seu ministério. E logo no capítulo 2, no começo, já começa falando isso. 3 dias depois do quê? 3 dias depois de Jesus começar seu ministério. E talvez, se você não conhecesse a história muito bem, você leria e entenderia desse jeito. Realmente 3 dias depois que Jesus começou o ministério dele. Puxa, que legal. Jesus já 3 dias depois, ele já operou milagres, ele já chegou numa festa de casamento, ele já transformou a água em vinho. Mas você talvez se esqueça de que a Bíblia nos conta que não foi assim, na verdade, que aconteceu. Porque lá em Mateus vai falar que depois de Jesus, depois que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, depois que Jesus foi batizado, quando Jesus foi começar o seu ministério, a Bíblia nos conta que naquele momento, a partir daquele momento, Jesus se retirou e foi para o deserto, e no deserto ficou 40 dias orando e jejuando. Depois que Jesus passou 40 dias orando, jejuando, e ele foi tentado, o diabo apareceu para tentar Jesus, e ele passou por cima das tentações. Depois disso que Jesus começa o seu ministério. Então, como 3 dias depois que Jesus começou o seu ministério? Na verdade, João Batista, ele estava falando com algumas pessoas, e ele estava contando a história do que havia acontecido algum tempo atrás. Ele está dizendo: olha, eu vou contar para vocês como aconteceu, porque 2 pessoas vieram interrogá-lo, perguntando: é você o Cristo? E aí ele começa a explicar a história, dizer: não, eu não sou o Cristo. Aí ele conta como Jesus apareceu, como ele viu Jesus. Jesus veio, e aí o Espírito Santo desceu sobre Jesus, e aí Jesus foi batizado por João Batista, e João Batista conta isso. E aí então, se você lê isso, você dá para entender, parece que João Batista estava falando que logo depois de 3 dias, Jesus já havia feito um milagre. Isso me chama a atenção, porque a Bíblia, ela vai falar que 3 dias depois, e a Bíblia, ela gosta de falar de números. A Bíblia, se nós lemos, tem muitas coisas e nós precisamos nos atentar para isso. E me chamou a atenção porque eu parei para pensar, eu falei assim: não, mas não foi apenas 3 dias. E aí eu comecei a pensar no processo todo para Jesus chegar aonde ele chegou e fazer aquele milagre que ele fez, transformando a água em vinho, tão conhecido milagre, o primeiro milagre de Jesus. E queridos, deixa eu te dizer uma coisa, talvez se nós lêssemos, talvez separadamente, isolado, o Evangelho de João, a gente pensaria: puxa, 3 dias depois Jesus veio e já operou um milagre. Mas aí a gente entende que a história é que houve um processo muito grande para que Jesus chegasse ali e operasse um milagre, um processo muito grande para que Jesus começasse o ministério dele aqui nesta terra. E a grande realidade é que muitas vezes nós não entendemos o tempo. Nós queremos as coisas para amanhã, nós queremos as coisas para 3 dias, mas nós vemos que Jesus, ele passa 40 dias no deserto. Nós vemos que Jesus, ele é tentado, ele vence a tentação, ele ora, ele jejua, ele vence o diabo, ele diz não às tentações, ele diz não àquilo que o diabo estava oferecendo para ele. Só depois desse processo inteiro, mesmo ele sendo ungido, mesmo o Espírito Santo de Deus descendo sobre a vida dele, aqui eu estou dizendo
vendo alguém que era cheio com o Espírito Santo, mas que ainda não estava pronto para a obra. E nós precisamos entender o tempo de Deus nas nossas vidas, que tem obras que Deus quer fazer em nós e através de nós, que nós ainda não estamos prontos. Tem obras que nós ainda vamos precisar enfrentar algumas coisas, para que então Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Jesus, Ele era Deus. Jesus, Ele havia sido ungido. O Espírito Santo de Deus havia descido sobre a sua vida. O Pai lá do céu havia falado: está aí o meu Filho amado. Jesus poderia ter saído daquele lugar e ter ido direto, já começado o seu ministério e fazer as maravilhas e operar os milagres. Mas Ele corre para o deserto, Ele se afasta, Ele vai para um lugar de solidão, solitude. Ele vai passar tempo com o Pai, Ele vai encher o seu coração com os sonhos de Deus, Ele vai se encher de Deus, Ele vai fortalecer o seu espírito, porque Ele sabia que a partir daquele momento, Ele sabia as dificuldades que Ele iria enfrentar, Ele sabia que seriam dias difíceis. Ele sabe, Ele entende o propósito que Deus tinha através da vida dele aqui nessa terra. Então ele se afasta e Ele passa um longo período buscando a Deus, jejuando, orando, e a Bíblia diz que depois de 40 dias ele teve fome. Nós não queremos esse processo de Deus nas nossas vidas. A grande realidade é que nós não queremos, nós não gostamos. Eu pregador, nós queremos a unção de Deus, nós queremos mover no sobrenatural, nós queremos orar pelo enfermo e ele ser curado, nós queremos e achamos muitas vezes que as coisas são tão simples assim, mas na verdade Jesus, se nós pudéssemos olhar para alguém, nós deveríamos olhar sempre para Jesus. Ele é o nosso maior exemplo de como nós devemos viver as nossas vidas aqui nessa terra. Então é simples, olhe para o Senhor. Jesus começa, Ele era Deus, a Bíblia diz que Ele era Deus, mas Ele começa o seu ministério jejuando, Ele começa o seu ministério orando, Ele começa buscando o Pai, Ele começa passando tempo com Deus. E aí nós vamos entender o porquê que Jesus opera milagres, aí nós vamos entender o porquê que Jesus age com tal sabedoria, aí nós vamos entender as palavras do Senhor, porque Ele tinha intimidade com Deus. E muitas vezes a última coisa que nós temos é intimidade com Deus. Nós queremos os planos, nós queremos viver os sonhos, nós queremos estar dentro do propósito que Deus tem para as nossas vidas, nós queremos viver uma vida sobrenatural, nós queremos sim viver uma vida de milagres. Se falar que tem um culto do milagre, o culto lota, mas as pessoas não querem passar tempo com Deus, não querem muitas vezes jejuar, não querem orar, mas querem uma vida sobrenatural. Jesus começa nos ensinando que na verdade o começo não havia começado ali, não era apenas 3 dias atrás, não, o ministério de Jesus não tinha começado naquele momento. O ministério já tinha começado lá no deserto, o ministério já havia começado quando ele estava lá orando e jejuando e clamando a Deus e recebendo de Deus força, e o Espírito Santo de Deus falando com Jesus, e então ele se prepara para fazer a obra de Deus aqui nessa terra. No versículo 3 vai dizer assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O vinho naquela época representava alegria. Basicamente ela diz: acabou a alegria, a festa agora vai acabar também. Aquilo na verdade era vergonha também para o dono da festa. Você imagina o marido que está dando uma festa, e aí ele está dizendo para o pai da noiva que pode ficar tranquilo, porque a partir de hoje eu vou cuidar da sua filhinha, eu vou cuidar da sua princesa, eu vou trazer provisão, eu vou cuidar dela, eu vou dar um lugar para ela morar, pode ficar tranquilo, fique em paz que eu vou cuidar dela. E aí no meio da festa já acaba o vinho, algo que era tão importante para eles. Imagina a cabeça do noivo pensando: rapaz, o que o meu sogro vai pensar de mim? Na minha festa de casamento já acabou a provisão, o vinho já acabou, já está em falta. Imagina a cabeça, a vergonha daquela pessoa. Então a mãe de Jesus está ali na festa, Jesus chega com os discípulos, e aí ela fala para Jesus, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E eu acho interessante isso. Ela não faz um pedido a Jesus, ela não pediu: faça um milagre, Jesus, o vinho acabou, faz alguma coisa. Ela apenas apresenta a Jesus um problema. E aqui é uma grande lição para as nossas vidas, porque talvez nós estivéssemos, e muitas vezes nós estamos em situação parecida, onde o vinho acaba, onde a alegria acaba, onde nós nos deparamos com algum problema, alguma dificuldade que a gente não consegue resolver. A grande realidade é que nas nossas vidas muitas vezes nos encontramos em uma situação como essa. Não que faltou um vinho, uma bebida, mas
diante de uma situação na qual a gente não consegue muitas vezes resolver, a gente olha e diz: e agora, o que vamos fazer? E muitas vezes, sabe o que fazemos? Não fazemos igual Maria, mãe de Jesus, fez. Muitas vezes fazemos planos, começamos a discutir como nós vamos resolver aquele problema. E agora, como vamos resolver esse problema? A gente reúne os amigos, a gente reúne o pai, a mãe, os familiares, a gente começa a planejar, a gente começa a pensar numa saída, a gente começa a pensar numa solução. Rapaz, não tem um lugar que vende vinho aqui perto? Rapaz, não tem uma lojinha? Vamos juntar, fazer uma vaquinha, vamos lá comprar mais vinho, porque é agora. Mas não é isso que acontece. A mãe de Jesus está ali e ela vê aquela situação toda, e aí sabe o que ela faz? Ela não planeja, ela não fala com ninguém, ela não faz planos, ela simplesmente vem e fala a Jesus o que está acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus é a pessoa que pode solucionar os nossos problemas. Talvez ao invés de você fazer tantos planos, você deveria chegar com o seu problema e dizer: Senhor, tenho aqui um problema. Senhor, está aqui à minha frente uma dificuldade. Muitas vezes é a última coisa que nós fazemos. Muitas vezes a última coisa, essa atitude de Maria simples, muito simples, ela apenas, Jesus chega ali na festa, ela apenas olha para ele e fala: Jesus, acabou o vinho da festa. Sabe por quê, queridos? Porque ela sabia com quem ela estava falando. Ela sabia que a solução daquele problema todo estava em Jesus. Ela conhecia o filho que ela tinha, ela sabia do propósito de Deus na vida de Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa: o mesmo Jesus que estava naquela festa de casamento, Ele habita em nós, Ele é por nós, Ele é pelas nossas vidas. Por isso, querido, quando a festa, quando o vinho acabar e você se encontrar em uma situação onde você diz: meu Deus, como será que vai ser? Será que eu vou passar vergonha? O vinho acabou. Deixa eu te dizer, leve os seus problemas até Jesus, porque Ele é a pessoa que pode te ajudar a resolver. Maria foi e apresentou o problema para aquele que podia resolver o problema. Muitas vezes é a última coisa que nós fazemos. Versículo 4 diz assim: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Parece até desrespeitoso da parte de Jesus estar falando com a mamãe, e ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Mas nós vemos que na verdade não é Não, Jesus não foi desrespeitoso com sua mãe. Ele usa o mesmo termo depois quando ele está lá na cruz, e na verdade ele está falando carinhosamente com sua mãe. Quando ele está na cruz, ele está falando com João, discípulo, dizendo: olha, mulher, aí está o seu filho, filho, aí está a sua mãe. Falando para João cuidar da sua mãe, carinhosamente, ele se preocupando com a sua mãe. Provavelmente o seu pai já estava morto, José já não estava vivo. Então Jesus, como o filho mais velho, tinha a responsabilidade de cuidar da sua mãe. Então agora ele sabe que ele vai morrer. Então ele diz a João: olha, aí está, mulher, aí está o seu filho. Olha, João, aí está a sua mãe, você vai cuidar dela. Isso aí está lá em João capítulo 19, versículo 26 e 27, diz assim: vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo tomou-a para casa. Então nós vemos que o termo mulher não foi desrespeitoso, mas de fato Jesus queria dizer e mostrar alguma coisa para sua mãe e para as pessoas que estavam ali por perto. De fato Jesus estava assumindo uma nova posição. Eu acredito que Jesus estava dizendo para a mãe dele naquele momento: olha, a partir de agora eu não faço mais apenas porque eu sou seu filho e você me fez um pedido, mas a partir de agora só vou fazer se for da vontade de meu Pai, e se for para cumprir os propósitos dele em minha vida. Eu acredito que Jesus, ele não chama a mãe dele de mãe naquele momento, ele fala mulher, porque ele estava querendo dizer alguma coisa para ela. Não é apenas por um pedido que ele falaria: ok, mamãe, eu vou operar um milagre. Mas Jesus agora, ele muda de posição, ele deixa de ser ali o filho dela, e ele fala: olha, mulher, não chegou a minha hora. Mulher, ele estava querendo dizer: olha, mulher, agora eu atendo a agenda do Pai. Mulher, agora infelizmente eu não posso mais atender apenas os seus pedidos e a sua agenda. Agora você precisa entender que eu vim com um propósito, e a partir de agora eu vou cumprir o
propósito de Deus na minha vida. A partir de agora eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer. E Jesus, um pouco mais à frente, ele faz essa declaração lá em João, capítulo 6, no versículo 38, ele diz assim, está falando com os discípulos: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Impossível, eu quero dizer uma coisa para vocês, é impossível não haver um desprendimento das coisas terrenas para atendermos um propósito celestial. Nós lemos isso na palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 10, versículos 37 a 39, diz assim, acompanhe comigo. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Deixa eu te dizer uma coisa, aqui Jesus está falando, não é porque é para você abandonar a sua família e nada disso, mas Jesus estava falando a importância que dele deve ter nas nossas vidas. Ele é mais importante do que a nossa família. Nós seguimos a Deus, a partir do momento que nós nos encontramos com Deus, nós entendemos que Ele tem um propósito, Ele tem planos, Ele tem sonhos. É melhor nós obedecermos a Deus, é melhor nós seguirmos a Deus do que nos apegarmos tanto às coisas desta terra. Queridos, para vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, algumas vezes nós vamos precisar nos desprender de algumas coisas, desprender de algumas pessoas para vivermos aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Jesus, ele entende isso, ele deixa a família para trás. E algumas vezes até a família dele apareceu, a mãe, os irmãos certa vez apareceram lá e falaram: Jesus, a sua mãe, os seus irmãos estão aí. Aí ele disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Mas todo aquele que crê em meu Pai, esse é meu irmão, esse é minha mãe, essa é minha família. Jesus estava dizendo: olha, vocês não estão entendendo, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Da mesma forma somos nós, as nossas vidas, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Muitas vezes nós somos tão apegados a tantas coisas, muitas vezes as nossas vidas são tão presas a tantas coisas, a pessoas, a um trabalho, a situações. Mas deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes se nós queremos ver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós vamos precisar deixar de lado algumas coisas para seguirmos a Deus. Versículo 5 vai dizer assim: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Isso me ensina muitas coisas também. O que? Obediência, submissão, confiança, reconhecer autoridade, tantas outras coisas. Então falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Nós enfrentamos sérios problemas nas nossas vidas porque nós não obedecemos tudo o que ele nos diz. Ela é muito clara e ela diz: faz tudo o que ele falar para vocês fazerem. E muitas vezes um milagre como este, muitas vezes o sobrenatural, muitas vezes aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas não acontece porque a gente muda alguma coisa no meio do caminho. Deus fala algo conosco, Deus nos dá uma direção, Deus coloca algo em nossos corações, mas aí o homem tem que vir e colocar uma pitada dele. No meio do caminho você acha que: puxa, eu acho que eu posso dar uma melhorada no plano de Deus. Eu acho que, olha, o plano de Deus é bom, mas eu acho que se eu fizesse assim ia ficar, olha Deus, olha, ia ficar até melhor. E aí a gente coloca a nossa mão, e aí a gente muda um pouco do trajeto daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E aí a gente quer se envolver, e aí a gente quer começar a dar direção, e aí é onde nascem os problemas nas nossas vidas. Então por isso que Maria chega para as pessoas que estão ali e diz: olha, faz o seguinte, faz tudo o que ele falar para vocês, obedeçam. Porque eu sei de quem eu estou falando. Ela era a mãe de Jesus, ela sabia do milagre, ela sabia do propósito de Deus na vida de Jesus. Então eu quero dizer para vocês, queridos, aqui nós vemos um milagre, aqui nós vemos na verdade o começo, o início do ministério de Jesus. Nós vemos um milagre maravilhoso que é falado e citado em tempos após tempos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: para que o milagre acontecesse, alguém teve que obedecer. Para que o milagre acontecesse, alguém teve que confiar no Senhor. Assim é nas nossas vidas também. Nós queremos muitas vezes experimentar aquilo que a Bíblia nos diz que nós podemos experimentar, mas muitas vezes não conseguimos obedecer, muitas vezes não conseguimos confiar em Deus. Deus nos dá uma direção, mas é difícil muitas vezes de confiarmos, na verdade, porque não entendemos muitas vezes aquilo que Deus está querendo fazer.
muitas vezes não entendemos a direção e algumas vezes é difícil sim de obedecermos a Deus, mas Maria ela fala para aqueles homens, olha, obedeçam o que Ele vai falar com vocês. E nessa noite eu digo para vocês também, para mim também, olha, nós precisamos obedecer a voz de Deus nas nossas vidas, nós precisamos seguir aquilo, as instruções que Ele tem para as nossas vidas. Se você está sentado no banco, na cadeira desta igreja e você diz: Gui, eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Gui, eu quero também fazer parte disso, eu quero viver do sobrenatural. Gui, eu sei que Deus tem planos, eu quero viver tudo isso. Se você é esta pessoa, porque talvez não, talvez você chegue aqui e fale: não, eu só venho aqui, vai vir a palavra, estou me sentindo bem, está tudo certo, eu não quero mais que isso não. Mas se você é uma pessoa que quer viver aquilo que a Bíblia diz que você pode viver, aqui está uma grande instrução: obedeça aquilo que Ele fala com você. Obedeça, confie, entregue. Você vai ver que Ele vai começar a agir. Você vai ver o milagre começando a acontecer na sua casa, na sua família, nos seus negócios, em todas as áreas da sua vida. Quando nós entregamos a direção para Deus, quando nós confiamos nele, quando nós ouvimos aquilo que Ele fala conosco, que a gente obedece, a gente começa a ver a mão dEle movendo nas nossas vidas. Você vai testemunhar isso depois, querido ou querida. Se você obedecer a Deus, se você seguir a Cristo, vai passar 1 ano, vai passar 2, 5, 10, você vai ser testemunha, você vai dizer um dia: Gui, olha, é verdade, essa palavra é verdade, olha, eu obedeci, no momento eu não entendia, eu não conseguia compreender o que Deus estava tentando fazer, mas eu confiei na palavra de Deus, eu confiei naquilo que Ele falou ao meu coração, e eu pude ver a provisão, eu pude ver a mão de Deus, eu pude ver Deus trabalhando, Deus agindo, eu pude experimentar os milagres de Deus. Deixa eu te dizer, queridos, prove, obedeça a Deus e você vai ver Deus agindo na sua vida. Depois eu vou ler com vocês agora juntos os versículos 6, 7, 8, 9 e 10, que vai falar sobre o milagre. Diz assim: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. A primeira coisa que vai falar no versículo 6 são sobre as talhas, os potes, as vasilhas que tinham ali, que na verdade eram vasilhas, potes, vasos usados para colocar água para as pessoas se lavarem os utensílios. Naquela época, antes de você entrar na casa de uma pessoa, você se lavava. Eles lavavam os pés, lavavam as mãos, lavavam os utensílios. Aquelas talhas serviam para isso, para que o povo se lavasse. E aqui está dizendo, o texto já diz que os judeus usavam para as purificações. Talvez algo que estava jogado lá no canto sem valor algum. E muitas vezes as nossas vidas são como talhas que estão lá no canto, que talvez você pode parar para pensar e pensar: puxa, não tem valor algum, de mim não sai nada de bom, eu só sou usado. Como aquelas talhas eram apenas para limpar as impurezas, não significava muita coisa, na verdade estava jogada ali no canto. Mas deixa eu te dizer, Jesus pega aquelas talhas, Ele usa aquelas talhas que eram usadas para qualquer coisa, para fazer um grande milagre. Muitas vezes nós nos sentimos assim também, estamos lá no canto abandonados, como as talhas estavam ali, que não tem uma grande função, mas Jesus, quando Ele vem, quando Jesus chega, Ele pode pegar aquilo que não tem valor, Ele pode pegar aquilo que aos olhos humanos as pessoas olham e dizem: isso aí não serve para nada, e pode fazer um grande milagre em nossas vidas. Eu digo isso porque muitas vezes as pessoas não se valorizam, muitas vezes as pessoas, elas olham para elas mesmas e elas pensam: puxa,
sabe, fazem até de pobre coitadas. Acho que Deus não tem nada com a minha vida, eu sou o resto. Olha a minha criação, olha a minha família, olha a minha história de vida. E querido, muitas vezes você pode sentir, e aqui me mostra, olha, Deus ele usa qualquer coisa. Deus ele faz um milagre do nada. Deus ele cria um milagre do nada. Ele pega aquilo que não tem importância e ele usa para fazer um grande milagre. Ele pega aquilo que não tem importância para mover e para mostrar para as pessoas que ele é grande, que ele é Deus, que ele é fiel. Assim pode ser na minha vida e na sua vida também. As pessoas podem olhar para você e pensar, dali não sai nada. Mas quando Deus chega, se Deus se manifestar na sua vida, você pode achar que da sua vida não sai nada de bom. Você pode achar que as pessoas não se importam com você. Mas querido, se Deus entrar na sua história, ele pode fazer grandes coisas através de você. Me chama a atenção os parênteses que estão no versículo 10. Aqui, versículo 8. Então lhes determinou tirar a água tal. Jesus manda encher o vaso de água. E aí Jesus manda os serventes ali virem, pegar a água e levar até o chefe, o mestre sala, que chama aqui para ele provar. E aí o parênteses me chama a atenção ali no versículo 9, diz assim, tendo o mestre sala provado a água transformada em vinho, pula o parênteses, aí diz assim, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam. Então o que aconteceu foi o seguinte, ele prova o vinho, e aí se você não lê o parênteses, ele chama o noivo e ele toma do vinho e ele vê que o vinho é muito bom. Então ele chama o noivo e ele fala isso aí, ele diz, olha, você, na verdade as pessoas dão um vinho bom no começo, você guardou o bom vinho para o final. Uau! E o parênteses me chama a atenção, e eu creio que quer nos ensinar alguma coisa. Olha o que diz, não sabendo de onde viera, ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado o quê? A água. Não tinham tirado vinho, haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse. Então olha só o que aconteceu. Jesus manda pôr as águas no pote, e aí eles enchem aqueles potes de água. Jesus não faz uma oração e diz, vinho venha do céu. Só mandou colocar água no pote. Colocar água no pote, agora pega. Eu não sei se foi uma taça, a Bíblia não conta. Não sei se foi uma taça, se foi uma jarra, um pote. O que foi que pegaram ali? E a Bíblia diz que os serventes pegaram o que do pote? Água. Não foi vinho. Então o milagre ainda não havia acontecido. Eles pegam água do pote, eles vão em direção ao mestre sala, e quando o mestre sala prova aquela água que eles tinham tirado do pote, ele vê que não era água, era um bom vinho. Existe uma lição para as nossas vidas nisso aqui, queridos. O milagre aconteceu no caminho, e aqui é um grande problema. Por isso que muitas vezes nós não experimentamos os milagres de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes a gente até começa o processo como Jesus fez. A gente pega o pote, a gente faz a oração, a gente faz o clamor, a gente faz o jejum, e aí pega o pote, põe a água dentro, e aí a gente dá algum passo, até pega lá, põe o pote crendo que, Deus, olha, o vinho vai estar aqui, e aí pega o pote, quando a gente tira o pote, não tem vinho nenhum, tem água ainda, e aí a gente desanima e a gente para. A grande realidade é que muitas vezes, com certeza, isso acontece nas nossas vidas. A gente para antes do milagre acontecer, a gente para antes de Deus agir, porque a gente acha que o milagre não vai acontecer. A Bíblia conta que aqueles homens pegam e tiram ali água, queridos, não havia ainda o vinho, você pode ler isso no texto. Eles levam água até o mestre sala, e o milagre acontece no meio do caminho, e sempre é assim que Deus faz, o milagre acontece no meio do caminho. Você precisa de um passo de fé, você precisa acreditar que Deus vai agir. Deus, ele faz assim. Nós vemos muitas vezes na palavra dele que o milagre acontecia quando as pessoas estavam indo, quando as pessoas saíam do lugar. O milagre aconteceu no caminho onde o servente estava levando a água para o mestre sala, e ali acontece a transformação da água em vinho. Amém? E com certeza a maioria de nós ficaríamos ali no tanque com a água e não provaríamos do vinho.
Porque a gente já é desconfiado do sobrenatural, a gente já é desconfiado se Deus faz mesmo. A gente ora um olho aberto e um fechado, e deixa eu ver se Deus vai fazer mesmo. É ou não é? Se eu chamar aqui um cara na cadeira de roda e falar assim, levanta o nome, vai estar todo mundo assim, ó. Será que Deus vai fazer mesmo? Nós somos assim. Nos falta confiança. A gente muitas vezes não acredita no Deus que nós servimos. Provavelmente a gente ficaria ali em volta do barril de água. E o vinho, vem vinho. E aí Jesus não faz oração nenhuma. E aí o homem enfia a jarra e tira. E eles olham e tinha água. A gente já colocaria a jarra de volta no pote e falaria: Jesus, faz mais uma oração aí que não funcionou. Faz mais uma porque o vinho ainda não veio. Vamos continuar crendo, irmãos. Faz a roda, vamos continuar crendo. Vamos, clama que vai acontecer. Não. O servente pegou o pote e levou. Jesus deu uma ordem. Ele entendeu o que Maria havia falado. Olha, faça o que ele mandar. A responsabilidade é dele, quem faz é ele. Vocês só vão obedecer o que ele está falando. Assim é nas nossas vidas também, querido. Não é você que opera o milagre, não é você que faz as grandezas de Deus na sua vida. É Deus em você que é o motivo do milagre. É Deus na sua vida que abre portas. É Deus na sua vida que move as coisas. Não é você, não é porque você é bom. Muitas vezes nós queremos controlar com as nossas mãos. Muitas vezes a gente pega e a gente olha e o vinho ainda não está ali. A gente acha que a gente pode fazer alguma coisa. Não, Gui, vamos orar mais um pouco, vamos clamar mais um pouco. Querido, se Deus deu uma palavra, se Deus deu uma ordem, sai do seu lugar, faça aquilo que Ele falou para você fazer, porque no meio do caminho, em algum momento vai ter que acontecer. Ele disse: pode pegar água e leva para o mestre Sala. Querido, as ordens de Deus são malucas. O cara pegou e olhou, ele deve ter olhado e falou assim: nós vamos apanhar na festa hoje. Vão lixar a gente, porque eu vou chegar lá para o mestre Sala e falar: está aqui o vinho de vocês. O cara vai tomar água, e ainda do pote que usavam para lavar o pé do outro. Que situação, que coisa que Deus faz. O pote que era usado para lavar os pés, para lavar a mão, para lavar os utensílios. Aí o mestre Sala prova. Mas que vinho maravilhoso é esse? Como que vocês podem fazer isso? Geralmente as pessoas dão um vinho bom logo no começo, e o ruim fica para o final. E é assim que acontece na nossa vida, né? Vai alguém na sua casa, você serve o melhor, aí vai acabando, você põe o restinho, põe a janta de ontem, põe o almoço do outro dia, já acabou, né? Mas você não põe primeiro a comida requentada, você põe o melhor que você tem. Se não é assim, deveria ser assim. Tem irmão que não identifica: eu não, pastor, eu ponho lá o pior, eu deixo o bom para mim. Mas é assim. Você imagina a cabeça daqueles homens: meu Deus, e agora? E agora? E muitas vezes nós nos sentimos assim, com uma jarra de água no meio do caminho, pensando: lascou. E agora? Deus mandou a gente ir, Deus falou que ia fazer. Eu fui meio maluco, acreditei, fui lá, peguei a talha, obedeci, eu obedeci, peguei a talha, eu fui lá, enchi de água. Porque nós queremos determinar o momento do milagre. Nós já temos na nossa cabeça mais ou menos como Deus vai trabalhar. Não, Deus vai fazer assim, aí agora Deus tem que agir, porque se Deus não agir, nós estamos perdidos. E é triste pensar que a maioria das pessoas param ali nas talhas. E é uma verdade isso. Muitas pessoas, quando olham para dentro da talha e veem que o milagre não aconteceu, e percebem que Deus ainda não moveu, Deus não fez nada, elas abrem mão. Elas deixam de acreditar na soberania de Deus. Elas deixam de acreditar que Deus pode fazer ainda. Elas deixam de acreditar que se Deus deu uma palavra, Ele é fiel e Ele vai cumprir. É tão fácil de nós desistirmos no meio do caminho, não é verdade? É tão fácil. E é algo que todos os dias nós temos que lembrar da gente mesmo. Todos os dias a gente tem que dizer: não, se Deus me mandou fazer, eu vou fazer. Ah, mas eu não tenho recurso, mas eu não tenho. Mas Deus mandou. Se Deus mandou, eu vou fazer.
E na hora, no momento que ele achar que o milagre tem que acontecer, na hora, no momento que ele achar que a provisão tem que acontecer, na hora, no momento, queridos, o tempo é de Deus, a forma é de Deus, é Ele quem trabalha em nós, através de nós, não somos nós. É isso que nós precisamos entender, não somos nós o milagre, não são as nossas mãos que operam o milagre, é Deus através das nossas mãos, é Deus nas nossas vidas. E aqueles homens, aqueles servos, eles entendem isso, eles não têm responsabilidade nenhuma, eles apenas obedecem aquilo que o Senhor estava falando com eles. Mandou pegar água, eu peguei, mandou levar, eu levei, experimentou, funcionou. Na verdade é tão simples e a gente complica tantas vezes, porque a gente quer quase que ajudar Deus algumas vezes. A gente quer fazer parte, a gente quer dar uma ajuda, porque vai que Deus não vem, a gente quer dar uma força para Deus. Mas nós precisamos descansar os nossos corações e crer e ir até o fim, até as últimas consequências, de que se Deus nos disse algo, nós vamos, independente daquilo que está acontecendo, independente do que nós vemos, independente do que nós sentimos. Por isso que ser cristão é a coisa mais maluca do mundo, porque na verdade nós andamos na contramão do mundo. O mundo vai pelo que eles sentem, o mundo vai pelo que eles podem ver, estatísticas, números. O mercado está dizendo que está em alta, então nós vamos fazer um negócio, vamos aquilo. E a gente não. É por isso que crente é meio maluco, porque às vezes surge uma porta maravilhosa aberta e aí você diz não para aquela porta maravilhosa. E as pessoas ficam indignadas com você, mas você está maluco, cara? Surgiu uma oportunidade de emprego, você ia ganhar 5 vezes mais do que você está ganhando, mas Deus te mandou ficar. Aí você fica, as pessoas olham para você e falam assim, que cara maluco, esse é crente, é doente, meu crente é tudo louco. Mas vai passar 5, vai passar 10, vai passar 15 anos, aí as pessoas vão entender que existia um propósito de Deus na sua vida, que na obediência Deus honrou a sua vida, que na sua fidelidade Deus abençoou a sua vida. Você foi até as últimas consequências, você decidiu obedecer a ordem do mestre, como aqueles servos que estavam ali e puderam experimentar e puderam ver de perto o milagre. Assim é nas nossas vidas, quando nós vamos até as últimas consequências, a gente experimenta coisas que jamais experimentaríamos se não obedecêssemos a Deus. Muitas vezes vivemos uma vida tão medíocre. Sabe por quê? Porque nós fazemos as nossas escolhas, a gente quer dar direção, a gente quer ter o controle de tudo. Está no momento onde nós precisamos entregar e fazermos, obedecermos o conselho de Maria. Olha, obedeça a Ele mais nada. Não tenta fazer do seu jeito, não põe a mão, não precisa fazer nada. Só obedece. Então, queridos, uma lição que nós precisamos, prática, o que nós precisamos fazer? Ouvir dEle o que Ele tem para nós. Não tem como nós obedecermos se não ouvimos. E é por isso que Jesus passava tempo com Deus. Na Bíblia, se você lê nos evangelhos, você vê que em muitos momentos Jesus ele se afastava. Jesus, os discípulos no final do dia estavam cansados, iam descansar. Jesus fazia o quê? Jesus subia no monte, Jesus ia para a montanha, Jesus passava a noite orando, Jesus passava a noite buscando. Por quê? Porque ele entendia a necessidade de estar conectado com o Pai. Ele sabia que ele não fazia por ele sabia que ele não andava por ele sabia que os milagres que ele operava não é da vontade dele, mas ele sabia que ele estava atendendo um chamado do Pai aqui nesta terra, e assim é nas nossas vidas também. Por isso que nós precisamos nos encher de Deus, por isso que nós precisamos passar tempo com Deus, é por isso que nós lemos a palavra de Deus, porque Deus fala conosco através da sua palavra. A gente começa a entender qual é o plano dele para as nossas vidas, ele começa a falar conosco, o Espírito Santo de Deus começa a nos dar direção, e aí quando a gente começa a obedecer, a gente começa a viver coisas sobrenaturais nas nossas vidas. O vinho que Jesus, o milagre do vinho, o segundo vinho, o vinho que Jesus proporcionou, o mestre Sala logo falou, esse é muito melhor do que o anterior. E assim é nas nossas vidas. Pode estar bom, pode estar legal, a sua vida pode estar andando bem, mas quando Jesus vier e começar a controlar a sua história, vai ficar muito melhor. Você até pode dizer, não, mas está tudo certo, que eu estou feliz. Mas a alegria verdadeira só vem dele. A alegria verdadeira só vem quando nós estamos no centro da vontade dele. Você pode estar no seu emprego, você pode ganhar bem,
a sua vida pode estar bem estruturada, querido, mas lá no fundo existe algo que te incomoda. Você só vai ser pleno, você só vai ser realmente feliz, realizado, quando você obedecer aquilo que Ele tem para a sua vida. O vinho que Deus tem para as nossas vidas, a alegria que Ele tem é muito melhor do que qualquer outra coisa pode nos proporcionar. E aí depois no versículo 11 e 12, fechando, diz assim: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, os seus discípulos creram nele. E aqui eu entendo o propósito do sinal, o propósito do milagre aqui, as pessoas creram nele. E aqui vai falar dos discípulos, os discípulos que seguiam Jesus. Já tinham alguns discípulos, eram 5 que já estavam seguindo Jesus, mas talvez ainda não criam, porque que diz aqui, olha, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então depois do milagre, que os caras que estavam seguindo ele creram: uau, é Jesus mesmo, é o Filho de Deus mesmo. Porque quando milagres acontecem, queridos, não tem o que as pessoas falarem. O médico, você chega lá e está com um tumor desse tamanho, e aí você vem à igreja, você ora, você busca o Senhor Deus, opera um milagre na sua vida. Você chega no outro dia no doutor, faz um exame, o doutor procura, não acha nada. Ele tem que reconhecer: uau, Deus fez um milagre na sua vida. Estava aqui, ninguém operou, ninguém tirou e sumiu. Diante de um milagre, as pessoas têm que crer que Ele existe. Versículo 12 diz assim: depois disso desceu Ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E eu realmente creio nisso, queridos, a importância dos sinais, que eu acredito que faz falta em nossos dias, em nosso meio, dos milagres de Deus, nos cultos, nas reuniões, nas nossas vidas. Nós vemos que no ministério de Jesus, em todo o tempo, Ele curava enfermos. E aí talvez a gente pense: puxa, mas Jesus era Jesus. Não, Ele nos deu ordem. Ele falou lá com os 11 discípulos, depois de Ele ter morrido, Ele ter ressuscitado, Ele aparece aos 11 discípulos, aparece alguns antes, e depois aparece quando está os 11 discípulos juntos, e Ele diz o seguinte, está lá em Marcos 16, capítulo 16, versículos 15 a 20, diz assim: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Deixa eu dizer uma coisa: os sinais são para os nossos tempos, os milagres, Deus tem milagres para as nossas vidas nessa noite. Você crê nisso? O ministério de Jesus é cercado por sinais. João, ele diz lá: olha, se fosse para escrever, não caberia na Bíblia, não caberia nos livros o tanto de sinais, os milagres que Jesus operou. Este foi o primeiro. Nós olhamos o primeiro, que Jesus ali deu início no ministério de Jesus, mas continuou através dos discípulos, continua através das nossas vidas e está disponível para as nossas vidas nessa noite na Igreja Bíblica da Paz. E as pessoas vão crer que Deus existe, as pessoas vão crer que Ele é fiel por causa daquilo que Ele fez na sua vida. Se Ele não fizer nada na sua vida, como que as pessoas vão acreditar que esse Deus é de verdade? Você vai lá e você prega para a pessoa, mas não, e aí, filho, não acontece nada na sua vida? Que Deus é esse que você está servindo? Mas talvez não acontece porque a gente se esquece daquilo que Jesus fez. Intimidade com o Pai, a gente esquece que Ele jejuava, que Ele orava, que Ele tinha relacionamento. Então não se esqueça, Deus quer fazer grandes coisas em nós, através das nossas vidas. Mas antes disso, existem algumas coisas que precisam acontecer, mas ainda está disponível para as nossas vidas. Você crê nisso? Você crê nisso?
eu quero que você feche o seu olho nessa noite, porque eu quero orar com você. Você que acredita nessa palavra, você que acredita que o mesmo Deus, que a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vemos um milagre maravilhoso de Jesus. Nós vemos Jesus criando da água vinho. Nós vemos ali Jesus operando um milagre maravilhoso. Nós vemos pessoas sendo impactadas. Nós vemos Jesus operando e o maravilhoso é saber que não foi apenas para aquele tempo. Aquilo que Ele fez ainda está disponível para os tempos de hoje. Na verdade, Ele disse: olha, vocês farão coisas maiores, e Deus quer fazer sim nas nossas vidas, porque o nome dEle vai ser exaltado, o nome dEle vai ser glorificado através daquilo que Ele faz em nós, através dos milagres, através do toque sobrenatural dEle. As pessoas vão ter que reconhecer de que Deus é verdadeiro, de que Deus Ele ainda está vivo, de que Deus Ele reina. E nessa noite eu creio que Deus Ele quer tocar a sua vida. Talvez se você entrou neste lugar precisando de um milagre, nessa noite Deus nos trouxe uma palavra para te dizer: olha, eu sou o Deus que opera milagres, eu sou o Deus que opera milagres. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão ter que reconhecer que eu ainda estou vivo, que eu ainda reino, que eu opero milagres. Está disponível para as nossas vidas nessa noite. Eu quero orar com você que precisa de um milagre nessa noite, neste lugar. Você crê que Deus pode te curar nessa noite? Você crê que Deus pode fazer algo na sua vida nessa noite? Eu realmente acredito que nós precisamos falar mais sobre isso. Eu acredito que nós precisamos olhar para aquilo que Jesus fazia e tirar como exemplo e viver essa realidade nos dias de hoje também. Muitas vezes é algo tão distante das nossas vidas. Nós olhamos para a Bíblia e achamos maravilhoso, mas não vivemos na nossa vida. Sai do seu lugar, vem aqui mais pertinho, vem aqui para frente, tem pessoas chegando ali. Se você precisa de um milagre na sua vida nessa noite, vai orando, igreja. Se você puder ir orando, agradecendo ao Senhor por esse momento, agradecendo ao Senhor porque Ele preparou esse momento, agradecendo ao Senhor pelas vidas que estão saindo, pelas vidas que precisam de um toque. Nós cremos em um Deus fiel que toca as nossas vidas, nós cremos em um Deus fiel que nos cura, nós temos um Deus fiel que nos liberta. Deus, nós te agradecemos. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui à frente nesta noite, cada pessoa que está chegando, cada pessoa que está nos assistindo ali pela internet. Deus, eu creio que essa palavra veio aos nossos corações para nos trazer a certeza, Deus, de que o Senhor sim, Jesus operou milagres, o Senhor fez maravilhas, mas elas não pararam em Jesus. Na verdade, Jesus disse: olha, vocês farão coisas maiores, os demônios não podem ficar, as doenças não podem ficar. E nessa noite, Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que neste lugar nós vamos ver as maravilhas, nós vamos ver os sinais que apontam para o Senhor, que apontam para o teu reino. Nós vamos experimentar neste lugar, porque nós amamos o Senhor, porque nós servimos o Senhor, porque nós te obedecemos, e por isso vamos experimentar a realidade do teu reino neste lugar. Pai, eu te agradeço pela vida de cada pessoa. Nós oramos como igreja, como família, como irmãos, Pai, pela vida de cada pessoa. Eu não sei qual é o problema, eu não sei a doença, eu não sei a dificuldade, eu não sei a dor, Deus, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor é o Deus do impossível, Deus, e nessa noite toca a vida de cada pessoa. Nós repreendemos tudo aquilo que o diabo tem tentado fazer, nós repreendemos toda doença, nós não aceitamos. No nome do Senhor Jesus Cristo, seja morto agora todo vírus, todo câncer, todo tumor. Nós te repreendemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós já te agradecemos pela cura, nós já te agradecemos pela libertação do Senhor. Nós cremos que o Senhor é um Deus fiel, nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, e aquilo que nós vemos acontecer na tua palavra acontece também nos dias de hoje, no meio de um povo que te ama e que te serve. Nesta noite nós celebramos e nos alegramos pela vida e pela vitória, pela conquista de cada pessoa que está aqui à frente nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está aqui, levante sua mão e diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua fidelidade, eu sei que o Senhor está cuidando de mim, eu te agradeço pelo teu milagre, eu creio no Senhor, eu creio naquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, e eu recebo com alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Deus abençoe sua vida. Depois você vai nos contar do testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Pode voltar para o seu lugar.